Olá, amigos e amigas. Vamos para mais uma bate-papo, uma entrevista. Não gosto de chamar muito de uma coisa muito formal, mas é um bate-papo desta nossa série Mulheres Poderosas Conquistando Espaços. Há uma diferença, são poderosas porque conquistam um espaço que está aí, não conquistam dos homens nem de outras pessoas. E também não são supermulheres, são pessoas que você pode esbarrar com elas na rua e não saber o quanto poderosas elas são. E hoje nós vamos estar conversando com a Juliana Saito. E ela vai ter uma história muito interessante. Ela é uma especialista em educação, é uma consultora, especialista em projetos especiais para a educação. Olha, eu vou deixar que ela também conte um pouquinho daquilo que ela faz, e aí vocês vão entender por que ela é poderosa. É um prazer conhecê-la, é um prazer tê-la aqui, Juliana Saito. E agora eu passo a bola para você. Quem é a Juliana Saito? Olá, Armando. Satisfação poder participar dessa tua série que trata um pouquinho das mulheres, da sua trajetória, e eu fico muito feliz por poder compartilhar um pouquinho da minha. Bom, quem que é a Juliana Saito hoje, então? Juliana Saito hoje reside em Curitiba desde 2001 e a minha trajetória nessa cidade, eu sou natural de Lucélia, interior de São Paulo, e aos 17 anos mudei-me para cá com aquele sonho de universitária para fazer faculdade. Fiz PUC Paraná, graduação aqui, e Curitiba me brilhou os olhos. E concluí toda a minha jornada de graduação. Inicialmente fiz secretariado executivo, que na minha época de jovem eu tinha um desejo de praticar bastante o idioma, e naquela época nós escolhemos a nossa profissão, Armando, no Guia do Estudante que nós comprávamos em banca. E naquela época, eu me recordo muito bem que um curso que trazia esse mix de idiomas, que nos, né, permitia falar outras línguas, era o secretariado executivo. Então, eu vim para Curitiba fazer faculdade, meus pais na época continuaram morando aí. E desde a época da faculdade, eu fui me interessando em conhecer mais sobre o que a cidade grande tinha para nos oferecer. E fui construindo a minha trajetória aqui. Então, por muitos anos, eu atuei na área de secretariado, mas depois eu percebi que eu queria expandir um pouco o meu universo profissional. E aí foi quando surgiu o primeiro convite, que foi um grande desafio depois de ter vivenciado a jornada de secretária executiva, que foi a área da educação. E nesse momento, quando eu fui para a educação, foi exatamente para atuar no secretariado executivo, que era a minha área base. Então, eu fui convidada na época pelo TecPUC para fazer parte do corrente e coordenar o curso, que na época era um curso que seria lançado nessa instituição. E aí, naquele momento, é lógico que deu um friozinho na barriga, né, Armando? Porque é, ir para a educação, entrar numa sala de aula, não é sempre que a gente tem essa oportunidade. Seria a minha primeira experiência. E eu fiz um pacto comigo mesmo que naquele momento eu iria mensurar um pouquinho se gostaria ou não de seguir nessa área, e para minha surpresa eu me apaixonei pela área da educação. Então, desde 2008 a educação ela passou a fazer parte da minha vida. E aí depois de algum tempo na área educacional, eu comecei e por ter me tornado uma referência na área de secretariado aqui em Curitiba, outras instituições começaram a me convidar para dar palestras na área de secretariado. E aí quando a gente olha hoje a Juliana Saito empresária, foi onde eu tive o meu primeiro insight, porque eu não ia como a Juliana da PUC, eu tinha que ter uma marca, eu tinha que criar uma identidade como profissional. E aí foi quando que lá em 2012 eu tomei a decisão de abrir a minha própria empresa para poder representar a Juliana Saito no mercado, e naquela época atuando com a parte de treinamento, desenvolvimento e palestra, que foi o nosso mote inicial. E a partir daí, quando eu migrei para a área da comunicação, eu fui estudar RH, eu fui fazer MBA em gestão estratégica de pessoas, eu fui fazer especialização na área de educação à distância, eu fui fazer outros cursos que me dessem o embasamento aí, tanto para RH quanto para a parte de desenvolvimento humano. E aí, ao longo do tempo, quando eu olho a minha empresa, né, que ela está no mercado desde 2012, tem uma trajetória muito bonita de crescimento. A gente hoje também atua
muito fortemente com recrutamento e seleção, atendendo diversas empresas de diferentes segmentos. A gente expandiu o nosso portfólio para atuar apoiando empresas com consultorias na área de RH, em instituições de ensino também, com consultorias educacionais, até porque eu ainda, mesmo como empresária, eu tenho um vínculo muito forte com a educação. Eu apoio instituições de ensino na questão de pensar estratégias pedagógicas para lançamento dos cursos, hoje, sobretudo, com pós-graduação. E a educação também me fez fazer um mestrado em educação para poder aprender um pouco mais desse universo, até porque eu contei que sou graduada em secretariado executivo, mas eu não tenho a licenciatura para ser professora. Então, ao longo do tempo, eu senti essa necessidade de conhecer um pouco mais do que é de fato ser um professor formador e que de fato impacta a vida das pessoas. Então, ao longo de todos esses anos, aqui estar em Curitiba me proporcionou, com todo esse leque de oportunidade que nós temos aqui, buscar e encontrar caminhos que eu pudesse, como mulher, passar a fazer o que eu gosto, ajudar as pessoas e, de alguma forma, não só aprender com elas, mas também poder transformar um pouco da vida dessas pessoas que passam por mim porque buscam uma oportunidade profissional ou uma orientação de carreira, e também as próprias empresas a terem os melhores profissionais atuando dentro das organizações, porque é isso que a gente espera e a gente tem como interesse em trocar, né? Eu acho que nós estarmos à frente de empresas em posições de liderança não é somente você disseminar aquilo que você sabe, mas também é aprender e trocar, compartilhar tudo aquilo que a gente aprende com tanta gente que passa pela nossa rede de relacionamento. Então, a Juliana Saito hoje é essa pessoa que saiu do interior, teve toda uma trajetória aqui, de forma resumida, pelo tempo que nós temos, foi aprendendo, foi buscando, e hoje atua aqui nesses dois vieses, procurando fazer a diferença na vida das pessoas. Olha, você falou duas coisas que fazem por isso que você é uma das escolhidas e é poderosa. Duas coisas. Quando você diz assim, eu testei, gostei e me apaixonei. Então, o grande mote de uma mulher poderosa ou de qualquer pessoa é quando você olha e fala: Nossa, estou apaixonado por isso. É isso que eu quero fazer na vida. E o segundo ponto, eu vou ajudar pessoas. Veja, se você for traduzir isso tudo, a gente começa a entender um pouquinho os diferenciais que tem dessas pessoas, porque você conquistou um espaço, tá, que muita gente não conquista, porque deixa eu te perguntar, peraí, será que é isso que eu gosto? Eu gosto. É isso que eu gosto. E aí eu vou em frente, como você diz, você cresceu e continuou, mas você não perde essa identidade. Eu gosto, eu estou apaixonada por isso e eu ajudo pessoas, né? Agora, é lógico que a gente tem que viver, né? Como consultora, você tem que ter uma vida, não dá. Se você fosse ricaça ou você tivesse uma renda que não precisasse trabalhar, provavelmente você estaria fazendo a mesma coisa, só que hoje a gente tem que, como se diz, eu tenho que dar uma troca, eu preciso viver, eu preciso de recursos financeiros para viver. E você já começou a responder uma pergunta muito interessante, que é a primeira pergunta que eu vou fazer para você. Se você pudesse ajudar as pessoas e falar, nós estamos falando não só para as mulheres, mas para um monte de gente, a pergunta é: que desafio as mulheres ainda enfrentam para alcançar posições de liderança no Brasil? A primeira coisa, Armando, que eu penso, e é claro que aqui está muito voltado à minha própria experiência, né, de acertos e erros, naturalmente, nessas escolhas, porque nem todo mundo acerta todas as vezes, mas o primeiro de tudo é a gente acreditar naquilo que a gente quer para a nossa vida. Ter coragem, coragem para dar o primeiro passo, porque a mulher em si, no papel da mulher na sociedade, ela tem muitas coisas para dar conta. Ela tem o papel da mulher como mãe, ela tem o papel da mulher como profissional, ela tem o papel da mulher como esposa, como filha e assim sucessivamente. E existe uma sobrecarga na vida da mulher, que o dia a dia faz com que ela sinta esse peso. E aí, quando você fala na tomada de decisão,
que envolve um processo de mudança na vida da mulher, e não só da mulher, isso que eu estou falando é para todo mundo, né? Concordo. Né? É para todos. Então, o quanto será que diante de toda essa carga, a gente quer dar um passo que vai ter que mexer um pouquinho nessa zona de conforto? Porque estar confortável é bom, mas sempre estar confortável também pode gerar um desconforto. Então, tem uma linha muito tênue aí, que eu acho que se a gente acredita muito em alguma coisa, é melhor a gente ter a constatação de que a gente tentou e não deu certo, mas que pelo menos você vivenciou aquilo, do que você passar uma vida toda pensando, nossa, mas se eu tivesse feito isso, como será que estaria a minha vida hoje? E eu fui criada, na minha geração, no caso, né, que era. O que eu sempre escutava era o seguinte: para que a gente pudesse ter sucesso, nós tínhamos que fazer uma faculdade. Então, na época, quando eu entrei na faculdade, e isso eu sou muito grata aos meus pais, porque eles sempre prezaram pelo nosso estudo. Então, eu fui conhecer mercado de trabalho, Armando, quando eu me mudei para Curitiba com 17 anos. Até então, ao terminar o ensino médio, aí no CELI, eu fiz colégio objetivo em Adamantina, e até eu me mudar para cá, então eu só estudei porque eu Uma trava. sou secretária executiva o resto da minha vida. Talvez pudesse ter acontecido isso, só que eu entendi que o mundo era muito maior do que isso e eu queria conhecer. Então, a coragem, a força de vontade, a persistência, de certa forma, a segurança psicológica também deve nortear a gente nesse processo. Eu acho que foram fundamentais para que eu conseguisse, trilhar esse caminho. E é isso que eu deixo como mensagem aqui. Eu acho que a gente deve sim priorizar os nossos sonhos, a nossa vontade, para que depois, se não der certo em algum momento, você tentou e isso abre portas para você pensar em outros sonhos, em outros projetos e não ficar, de certa forma, remoendo aquele que talvez você pudesse ter experimentado e ficou na caixinha ali por falta de oportunidade. Pois é, e a outra, a outra pergunta você já começou a responder. O bate-papo, quando ele é gostoso, informal, tem justamente isso, que você já contou da sua trajetória, quais foram os percalços, o que que você teve que passar, mudar. Quer dizer, a primeira foi a mudança, sai de uma cidade pequena, vai para uma capital, uma cidade grande, uma metrópole, e vai começar tudo do zero, não é? Praticamente e vai ter que experimentar tudo isso. Né? Então, a, essa pergunta praticamente você respondeu, quais foram os desafios. E você contou também uma coisa que é muito importante, que eu acho que é um recado que serve não só para as mulheres, mas para todo mundo. Saia da sua zona de conforto. É muito bom estar lá. Gostei demais quando você falou, é muito bom estar na zona de conforto. Não, tudo bem. Mas para você crescer, você tem que sair dela. Ela, tem que ter um incômodo, né, para você sair e ir para um outro lugar e alcançar um novo objetivo. Agora, se você não fizer, se você não tiver coragem de levantar da cadeira, né, e sair para fazer algo diferente que você gosta, buscar um novo modelo, tá lá. Então vamos para a outra pergunta que eu acho que, como você já respondeu essa, até lá. Vamos falar um pouquinho sobre aquilo que você já viu. Como é que ainda temos um problema de representatividade das mulheres no mundo corporativo? Tá? Então, você encontra ainda essa dificuldade e existe aquela famosa coisa, fazemos o mesmo trabalho, temos a mesma estudo, temos as mesmas competências, mas o homem sempre ganha mais do que a mulher. Ou ele é mais, ele é privilegiado nesse ponto. Você encontra isso também no seu caminho? Você encontrou também isso? Encontrei, Armando, e eu vejo que isso vem mudando. A história tem mudado esse posicionamento, mas ele ainda é presente, sim, e eu me recordo muito bem, trazendo um pouquinho de uma experiência que eu vivi.
Quando eu assumi a primeira coordenação de curso na instituição de ensino, eu era uma menina de 25 anos. E eu tinha que lidar com um público predominantemente masculino, que era muito mais velho do que eu. E eu sofri acho que foi o primeiro baque que eu sofri ali na liderança feminina jovem e fazer a gestão de um grupo de professores que, de fato, eram muito mais experientes do que eu. E eu tinha que provar para eles o tempo todo que eu era capaz de fazer aquele trabalho. Então, eu tive que estudar muito, eu tive que conhecer de muitas outras coisas, eu tive que ampliar muito o meu leque de relacionamento para poder dar conta daquele trabalho. Assim como quando entrei em sala de aula, muitos alunos achavam que eu era aluna da sala quando eles me viam na sala de aula. Então, foi outro baque que eu sofri, porque o tempo todo lá no início dessa carreira, por ser mulher e jovem, que eu tive que dar conta. Mas aí, com o passar do tempo, quando a gente olha a liderança feminina nas empresas no dia de hoje, o que que eu percebo? Sim, a gente ainda vivencia um pouco a predominância de homens, né, na gestão e fazendo as mesmas coisas que nós fazemos. Isso por estar em contato com várias empresas e também com diferentes perfis que já são muito evoluídos com isso, outras ainda estão num caminho. Mas sim, e o que que eu posso dizer? Isso é uma situação posta pela sociedade que vem mudando, não é algo que as mulheres escolheram que fosse assim. Então, essa persistência, ela não deve morrer, porque a partir do momento, e a aceitação de novo, né? O meu recado bate na aceitação. A partir do momento que eu aceito a minha condição sempre inferior, é onde vai ficar cada vez mais difícil de eu conseguir de fato conquistar o meu espaço como mulher e líder. Então, por mais que você reconheça o valor do seu trabalho, isso é muito importante. O autoconhecimento de saber aquilo que você de fato faz bem e potencializar aquilo a teu favor. Então, isso é muito importante no dia a dia. Mas é eu ter a persistência para que de fato eu consiga evoluir dentro de qualquer empresa que eu faça parte, para que o meu trabalho e principalmente a qualidade e a seriedade daquilo, né, que eu e que vocês fazem, seja reconhecido, mas é aquele trabalho de construção. Então a perseverança ela tem que vir para que você tenha a capacidade de construir sempre um passo a cada dia para que você de fato atinja esse patamar que você busca, porque de fato temos um cenário posto que vem se remodelando, mas o nosso papel de construir a cada dia um tijolinho, uma parede nova, ele não pode deixar de existir, porque os desafios estão aí. Uma coisa que eu vou. Está fora do nosso esquema, mas eu acho que da forma das perguntas, mas agora você trouxe para mim um questionamento. Né? Eu não sei, você é Nisei, Sansei, qual é a sua. Orando para a sua origem, Eu já sou, na verdade, na família, a quarta geração. outra geração. Muito bem. A quarta geração. Por que que eu estou fazendo essa pergunta? Porque quando a gente começa a conversar um pouquinho, a gente percebe a questão cultural diferente. E os descendentes japoneses e mesmo os japoneses têm uma maneira de enfrentar culturalmente o trabalho e as questões de desenvolvimento. Tá lá. Seus pais te ajudaram muito nisso de, olha, vai embora. Aí, quase, eu vou usar um termo aqui assim, um empurrão. Te deram empurrão e falou, te vira, vai embora? E te deram apoio? Ou você acha que isso não faz parte daquilo que você está, daquilo que você... Não, faz muito, faz bastante parte hoje de eu estar aqui, esse empurrão, porque, como eu havia dito, os meus pais sempre priorizaram o estudo. Então, é, era sempre assim: se esforcem agora para esse ensino médio finalizar e passe numa faculdade, para daí você começar a criar asas e construir a sua vida, com o seu trabalho, enfim, para a tua vida. Era como se assim, o ensino médio fosse um balizador que eles estavam ali o tempo todo, né, me apoiando, assim como os meus irmãos, para que a gente pudesse dar o próximo passo, que era a universidade. E o que sempre foi muito legal? A universidade, a escolha da onde prestar o vestibular, qual a faculdade, isso era algo que eles acolheram dos filhos. Não foi algo impositivo. Não, faça uma faculdade aqui na região, ou faça em Curitiba, faça em São Paulo. Não.
O guia do estudante me ajudou a escolher quais eram as universidades que eu queria prestar vestibular. E aí, inclusive, os meus pais me levavam, Armando, nas cidades para prestar vestibular. Vieram me trazer em Curitiba, me levaram em São Paulo, em Londrina, enfim, entre outras que eu escolhi prestar vestibular porque eles viam como importante esse voo pelo fato da característica de Lucélia ser uma cidade muito pequena. Então, eu acho que esse encorajamento de, agora eu vou morar sozinha, sem os meus pais, em outro lugar, que eles não estarão, veio muito deles. Eu acho que foi crucial para o meu aprendizado e crescimento como pessoa, como profissional. Então, eu tive essa felicidade de ter esse incentivo o tempo todo. Eu estou aqui, Juliana, eu estou achando tão gostoso, porque eu sempre falo, quando a gente começa a ter um papo gostoso com alguém que começa a compreender, e as dicas que você está dando são muito importantes, quer dizer, as pessoas têm que dizer, então, eu vou dizer assim, que meus dois filhos têm duas pessoas diferentes e cada um escolheu um tipo de profissão diferente. Eu empurrei e falou, é isso que você quer? Claro. Eu gostaria que pudesse ter, por exemplo, um outro, bom, um médico, cirurgião, mas tudo bem. Às vezes a gente pode ter esse sonho com os pais, não sei o quê, mas quando você tem. Agora, a cultura japonesa tem muito disso, né? Cultura que foi trazida dos primeiros, depois foi passando, e falando, olha, vai embora. Você pode ir, você tem toda a coisa. Bom, a pergunta agora, que é aquela pergunta gostosa de fazer, que eu sempre adoro fazer. Quais são as dicas que você pode dar? Agora sim, agora as dicas são para as mulheres. Né? O que você dá de dicas para as mulheres para que elas se tornem poderosas também? Tá? O que pode ser feito? Qual que é os seus conselhos, as suas dicas para chegar nesse ponto de elas serem poderosas também? Armando, eu acho que não só acreditar no seu potencial, estudar, conhecer sobre as coisas, tem algo que, para essas três primeiras funcionarem, a gente precisa trabalhar a nossa saúde mental, o nosso autoconhecimento e o cuidado com a nossa mente, com o nosso corpo, as escolhas que nós fazemos para preparar o nosso corpo e a nossa mente para darmos conta dos desafios da vida e do trabalho. Por que que eu digo isso? Fazer uma atividade física, por exemplo, faz toda a diferença na disposição da vida de uma mulher. O cuidado com a alimentação que ela deve ter ao longo da vida faz toda a diferença, né, no dia a dia, na disposição, na condição, psíquica, para que você dê conta de todos os desafios da sua vida. E buscar, independente do formato, seja por uma crença, uma religião, uma terapia, uma meditação, o que você pode fazer para te ajudar a alavancar o seu autoconhecimento sobre si. Porque se eu, mulher, não me conheço, não sei aquilo que de fato são as minhas fortalezas, e eu não sei aquilo que eu preciso buscar aprimorar ao longo da minha vida, fica muito difícil a gente conseguir dar um passo à frente. E aí, fora o autoconhecimento, tudo isso que eu trouxe em relação a cuidado do corpo, cuidado da alimentação, o estudo e tudo mais, se eu não tiver uma saúde física, e mental, é muito difícil querer buscar algo diferente para que possa me suportar para seguir a minha jornada. Então, adquirir conhecimento, fazer uma rede de relacionamento sólida, entender que a vida não é só trabalhar, a mulher também precisa de lazer, ela precisa arrumar um tempo para a individualidade dela, ela precisa arrumar um tempo para estar com as amigas. E eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente escuta muito no dia a dia que a pessoa trabalhou o dia todo e chega no final de semana, ela tem uma casa para limpar, um mercado por fazer e os filhos para cuidar. E ok, faz parte da vida dela isso, mas e ela? Então, à medida em que ela se prepara ao longo da vida e faz escolhas para atender aos outros, porque a mulher, de certa forma, tem um papel servidor, né? O que ela faz para os outros, mas
ao mesmo tempo, ela não pode esquecer daquele tempo que ela precisa proporcionar para ela mesma. E aí vem um pouco dentro disso que eu trouxe, dos exemplos, né, das dicas. Então, pensem mais sobre isso. Pensem mais aonde você, dentro da sua vida, está situada. O que é aquilo que você tem feito por você? E eu falo que isso é algo que todo dia eu reflito, porque a gente trabalha demais, a gente tem muitas demandas, muitas coisas para dar conta. E às vezes a gente acaba esquecendo um pouquinho da parte que a mulher também precisa ter lazer, a mulher também precisa tentar desligar um pouco a mente dela e fazer aquilo que lhe agrada, porque é importante para esse momento de evolução. Sua dica é fantástica, porque para nós, por exemplo, eu tenho aqueles momentos, como você está dizendo, em que eu vou ter o meu lazer, ou eu vou assistir um filme, eu vou ler um livro que não seja um livro técnico, né? Um livro, um romance ou qualquer coisa. Eu vou ver uma comédia, ou eu vou ficar pensando em mim mesmo, ajusta uma série de coisas, porque a nossa mente tem uma hora que ela cansa, né? E você, como educadora, vamos, né? Você está nesse processo, peraí, se a sua mente não consegue funcionar direito, se o seu corpo não te permite que a mente e o seu cérebro consiga funcionar numa boa. Então, se você está trabalhando sem parar o tempo todo, quando é que sobra o tempo de você pensar em você mesmo? Então, uma, uma das coisas muito legais, né? E você falou também uma palavra que eu acho que quem vai assistir vai começar a compreender. A mulher tem um papel de servidora, mas ser servidora não é ser submissa. Você concorda com Perfeito. essa coisa? Não é ser Concordo. dele, né? Eu estou servindo. Aliás, todos nós somos servidores de alguma forma, mas a mulher tem esse papel maior por conta da educação, por conta de todo o processo e por conta da preparação que ela tem desde o momento que ela nasce até o momento que ela começa a ter a sua independência. Mas ela não é submissa, quer dizer, é servidora sem ser submissa. Essa frase faz sentido para você? Total sentido para mim, Armando, e acho que foi um complemento importante que você traz, porque ainda hoje, infelizmente, nós vemos muitas mulheres submissas e elas ainda têm algum medo que façam com que elas deixem de ser. Então, esses medos latentes no dia a dia, e na vida da mulher, são por diversos fatores que nem vale a pena a gente listar aqui, mas o que ela pode fazer para que esse medo se transforme em coragem, para que esse medo se transforme em sonho, para que a vida possa fluir com mais natureza, com mais alegria, com mais leveza, porque a mulher precisa ter a leveza na vida, não a sobrecarga que ela carrega. Hoje, que é fato, é uma sobrecarga que está posta. E o nosso desafio hoje, como mulher, é como é que a gente suaviza essa vida que é cheio de informação, que é cheio de coisa para resolver, que é cheio de coisa para tomar decisão. Porque a mulher assumiu esse papel também. Antes ela era submissa e muitas vezes o homem tomava essa decisão, mas independente do momento de vida dela, ela pode ter um parceiro, mas que ela tem decisões a tomar também. Então é um pouco disso, como eu tomo decisões assim, carregando uma leveza, uma segurança que sempre me faça a fluir sem deixar a vida mais pesada, digamos assim. Então, é esse o desafio. Vamos transformar medo em leveza, né, em equilíbrio, em felicidade, porque acho que no final do dia é isso que nós buscamos, né? Uma vida plena, uma vida feliz, uma vida que a gente possa fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer, que a gente tenha a oportunidade de colocar nossa voz para ser ouvida. Então, eu penso que é um pouco disso que nós, mulheres, buscamos. Tem uma tarefa grande por trás disso, mas o importante é não deixar de fazê-lo. E é um dia de cada vez. Bom, nós estamos chegando no final do nosso bate-papo, eu sei que daria muito, mas eu quero deixar uma coisa que bateu aqui para mim. Eu não sei onde eu ouvi essa frase, eu não sei quem fez, não tenho, não sei. Mas aquela tipo de coisa, a luz do sol.
A luz da lua está sempre atrás, pode estar sempre atrás de uma nuvem, mas ela nunca vai deixar de existir. Então, a gente tira a nuvem e o sol aparece. A luz sempre aparece. Eu não sei onde foi que eu vi essa frase de que a luz do sol, o sol está sempre atrás, pode estar sempre atrás de uma nuvem. Cabe a você tirar ela da frente. E é isso que eu estou pegando aqui e agradecendo muito. Nós ficamos aqui alguns minutos. E aí, um convite para as pessoas que assistirem, mandarem as suas sugestões, mandarem perguntas, que eu repasso para você, sem dúvida nenhuma, estaria à disposição. Conversei nessa nossa série Mulheres Poderosas Conquistando Espaços com Juliana Saito. Muito obrigado a você, Juliana, e até uma próxima Eu vez. que agradeço, Armando. Até a próxima. Foi um prazer enorme poder conversar um pouquinho contigo aqui e abordar um tema tão relevante. Até mais. Até mais, pessoal. Até a próxima.